Olá, queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós vamos expor o tema evolução espiritual. Nós vamos entender um pouquinho sobre isto. Amigos, o Evangelho de Jesus, o conhecimento e principalmente a vivência desse Evangelho em nossas vidas, com certeza é o principal roteiro para a nossa evolução espiritual e, consequentemente, para a nossa felicidade plena, felicidade verdadeira. Jesus dizia assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceba, irmãos, que ele disse: ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Por que vem? Porque o reino de Deus, ele deve ser construído dentro de cada um de nós. Por isso que não precisou de casas, palacetes, riquezas, luxo para executar, para transmitir os seus ensinamentos de amor. Porque ele utilizou o templo mais importante para a sua pregação, que é o templo da nossa alma. Ninguém vem ao Pai. O reino de Deus deve ser construído dentro de cada um de nós. Jesus disse: vós sois deuses. Quer dizer, nós temos todos os potenciais para sermos como Jesus. E seremos, com toda certeza. O que muda, irmãos, é o tempo que cada um de nós levará. E isto está de acordo com o esforço de cada um de nós. Tudo está em nossas mãos. Qual é o nosso objetivo? Filhos de Deus, evoluir em todos os sentidos, tanto no plano material, quanto no plano espiritual, desencarnados. Aí a gente pode fazer a seguinte pergunta: se eu venho, se eu posso evoluir nos dois planos, não seria mais fácil a gente ficar só no plano espiritual, não ter que reencarnar, já que do outro lado dá para evoluir? Por que a gente não fica só lá? Para que tem que reencarnar, vir para a matéria? Essa pergunta foi feita. Seria possível evoluir apenas no plano espiritual sem reencarnar? No livro Palavras de Emmanuel, psicografia também do Chico, ele responde assim para a gente: sim, é possível evoluir no plano espiritual, mas ele complementa, mas muito lentamente. Lentamente. E ele continua: cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão, da nossa evolução. Cada encarnação, reencarnação, aliás, é um atalho. Amigos, defina a palavra atalho. O que é atalho? O que é um atalho? Atalho é um caminho mais curto, é um caminho mais rápido para se chegar a algum lugar ou para se atingir algum objetivo. Então, as reencarnações são atalhos, rotas mais curtas, rotas mais rápidas para a nossa evolução espiritual. Vamos fazer uma comparação para ficar mais fácil? Nós vamos na escola, aprendemos muitas coisas, mas como é que o professor sabe se a lição foi assimilada? Como é que ele sabe? Pelas provas. Assim, amigos, eu posso estar no mundo espiritual, desencarnei, fui para uma colônia, estou lá estudando, estou aprendendo muito sobre o perdão, livrar vários livros sobre perdão, assistir várias palestras sobre perdão e de tanto estudar sobre o perdão, lá na colônia espiritual, desencarnado.
eu acho que eu já sei perdoar. Nossa, eu tô craque sobre o perdão. Mas aí, irmão, quando nós reencarnamos, né? Vemos para o plano material, frente a frente com as provas verdadeiras, eu vou passar por situações que me cobram o perdão. O que acontece? Na primeira fechada que eu tomar no trânsito, a maneira que eu reagi vai me mostrar que realmente eu ainda não atingi todas as nuances desse perdoar. Muitos de nós, irmãos, nós adquirimos conhecimentos teóricos sobre profissões, por exemplo. Um médico, um engenheiro, um contabilista, nas escolas, nas faculdades da vida. Mas nenhuma delas vai passar maior conhecimento de vivência, de prática, do que você viver realmente aquilo para aquilo que você estudou. Por exemplo, foi na prática que eu aprendi como professor o melhor jeito de ensinar. Errando, corrigindo, mudando, testando. Um médico que percebe que aquele remédio, né, que ele aprendeu que é para aquela doença, para aquele paciente, não está fazendo efeito. Um administrador que aprende que na prática, que a melhor maneira dele conseguir dirigir seus funcionários, obter, né, aquilo resultado melhor do trabalho, é com diálogo e não com ameaças. A reencarnação, irmãos, ela vem justamente derrubar essas nossas máscaras, colocar em xeque a teoria que nós aprendemos. Vamos fazer uma comparação? Fazer a seguinte comparação. Visualizem um copo com água. Um copo com água e que nesse copo de água tem algumas sujeiras. Umas maiores, outras menores. Vamos fazer a comparação. O espírito nosso seria água. O espírito é água. O copo que contém a água é o nosso corpo, é a nossa matéria. E as sujeiras que estão naquela água são as nossas imperfeições, aquilo que nós devemos ainda conseguir sublimar, transformar. Aí eu vou colocar para você um desafio. Como é possível limpar a água do copo? Como é possível? E não pode se perder nenhuma gota, porque a água é você, é o espírito. E o espírito não pode se perder. Eu quero saber como é que eu limpo aquela água daquele copo sem perder uma gota da água. Amigos, trocar a água do copo, eu posso ou não posso? Trocar a água do copo, tirar aquela água e colocar num outro copo, eu posso? Trocar a água do copo, eu posso, tirando de um copo e colocando num outro copo. Mas adiantou? A sujeira não está na água. A sujeira está na água e não no copo. Assim como nós trocamos de vestimenta de reencarnação em reencarnação, nós trocamos de copo. Mas a água continua suja, porque a sujeira, as mazelas estão no meu espírito. Então não adianta se o copo é um copo de requeijão, uma taça de cristal. A água continua suja. Está suja do mesmo jeito. E eu estou sujando um novo copo também, porque a sujeira está na água. E nós sabemos, né, irmãos, que as nossas mazelas, nossas sujeiras espirituais, elas podem até danificar o copo, o nosso corpo, trazendo para a carne desequilíbrios que se manifestam em malformações, em imperfeições, em doenças. Então a única maneira, já que eu não posso perder uma gota e trocar o copo não adianta, a única maneira, irmão, é tirar a sujeira daquela água.
é purificar aquela água. Mas como que eu vou purificar a água, purificar o meu espírito? Às vezes, como eu disse, no plano espiritual, nós estamos lá, vamos para uma colônia, quem sabe, vamos, né, conviver com pessoas que também estão tentando se melhorar. A gente admite que a gente vai se esforçar para ter uma convivência da melhor maneira possível. Viver, vamos falar assim, pacificamente, né? Na boa, camaradagem. Recebendo, então, poucos estímulos que demonstrariam as minhas sujeiras. Vamos criar também no plano espiritual as nossas máscaras de convivência, como nós usamos aqui, certo? Aí o que acontece? Eu sou igual um pouco, né, com a sujeira que eu tenho. Eu sou igual o copo com a sujeira. Se não há uma agitação daquela água, a tendência à sujeira, porque a água não está sendo agitada, ela descer para o fundo do copo, se decantar, certo? Se decantar. E aí o que acontece? Quando nós olhamos esse copo, que a água está sem mexer por muito tempo, nós vamos perceber, vamos ter a sensação que a água ela está extremamente limpa, certo? Mas se a gente olhar com calma, lá no fundo tem uma faixa mais escura, que são as nossas mazelas, aquilo que nós precisamos ainda transmutar, aquilo que nós precisamos ainda buscar o equilíbrio desses sentimentos. E aí, irmão, o que acontece? Acontece que a água parece limpa, mas ela não está. E o que eu preciso fazer para conseguir arrancar essa sujeira? Eu preciso agitar aquela água para aquela sujeira que está decantada no fundo, ela suba e eu consiga, por exemplo, utilizando uma peneira, catar aquele sedimento, aquela sujeira. Quando nós reencarnamos, é justamente isso que acontece. As provas, expiações que nós passamos na vida, elas são agitações que vão pegar toda essa mazela e vão trazer à tona para que eu possa enxergar isto e ter condições de começar a limpar essa água. As dificuldades, as convivências, os relacionamentos, o viver em família vai trazer tudo isso à tona, a agitação. E quem são as peneiras que eu vou dispor para tentar arrancar essas sujeiras? São peneiras da construção, da paciência, que tira a sujeira da intolerância, da ira. A peneira do perdão, que tira a sujeira da mágoa, do orgulho. E nós vamos tirando aos poucos isso aí. Peneiras que não são dadas através muitas vezes do amor, do ensinamento dos pais, de uma educação, de um conhecimento espiritual, né? Não importa a religião que você esteja, mas um conhecimento espiritual do bem que te fortalece a realizar essas transformações, são as peneiras. As dificuldades são agitações. E logicamente que nós não vamos conseguir tirar todas as sujeiras com uma única peneira só. Não vamos conseguir limpar a água de uma única vez. Nós vamos tirando isto ao longo das sucessivas reencarnações. Porque à medida que eu vou reencarnando, aprendendo, a minha peneira, as minhas peneiras vão sendo trocadas. Aquela peneira mais grossa que eu tinha no passado, com buracos ainda grandes, conseguia tirar apenas os pedaços maiores. Os menores ainda passavam pelo buraquinho. E à medida que eu vou crescendo, vou subindo esses degraus da evolução, vão sendo me apresentado peneiras cada vez mais sutis. Peneiras com um buraquinho menor,
capaz de tirar basicamente até aqueles pedacinhos menores. E após milênios, milênios e milênios tentando, gente, vai ser nos dado até nem mais uma peneira, mais um coador de pano, capaz de tirar o máximo, né, dessas mazelas que nós ainda temos que trabalhar. E assim, amigos, nós vamos depurando, nos transmutando, até que não reste mais nenhuma sujeira, nenhuma mazela. Seremos água pura, água cristalina, com as melhores qualidades possíveis. Olha a importância da reencarnação, de nos agitar, dar a oportunidade de nos enxergarmos como nós somos, as nossas mazelas, e o nosso esforço vai adquirindo peneiras capaz de ir limpando, semelhante também a um diamante bruto, que é feio na natureza, mas com o uso da força da lapidação, vai exibindo toda a sua beleza. E assim nós vamos trocando aos poucos a nossa animalidade pela angelitude, gota a gota em cada reencarnação. E se evolui, irmãos, verdadeiramente muito pouco entre elas. Se evolui muito pouco entre elas, mas se evolui, né? E nós vamos aos poucos adquirindo condições, trabalhando pela nossa evolução. Bezerra de Menezes disse assim que o serviço, né, nas fileiras do espiritismo, ele é urgente, mas não apressado, pois não se compete violentar consciência alguma. Se a espiritualidade maior, né, Deus quisesse modificar isso extremamente rápido numa revolução, ele faria. Mas talvez não seria mudança verdadeira. A mudança verdadeira é aquela de cada espírito. Não é um simples apertar de um botão que você passará a sentir novas qualidades, tornará uma pessoa melhor como um passe de mágica. Cada um de nós estamos num grau evolutivo diferente. Tivemos e temos educações e reencarnações diferentes. Cada um tem o seu tempo. O que é fácil para você pode ser muito difícil ainda para mim. O que você já viveu como lições em outras reencarnações, eu estou vivendo agora. As peneiras que você já tinha, né, lá atrás, que você tinha à disposição, eu ainda não tinha. Estou usando essas peneiras agora. Estamos em construção. Mas assim, amigos, como na escola, o aluno poderá refazer a mesma série quantas vezes for preciso, Deus também nos dá todas as chances e o tempo que for preciso para chegar até Ele, irmãos. É uma promessa dele. Nenhuma ovelha será deixada para trás. Deus educa pelo tempo e não pela violência. Importante, irmãos, lembrarmos que já que eu tenho todo o tempo do mundo, que ficar estagnado é não avançar. Tudo está em nossas mãos. O professor, ele não pode fazer a prova para o aluno. Assim como a espiritualidade não vai fazer a nossa parte. Com certeza eles nos auxiliarão na nossa caminhada, oferecendo-os, né, para os nossos objetivos maiores, nos inspirando, nos dando coragem, assim como um professor orienta e incentiva os seus alunos. Muitas vezes também precisamos pensar muito nisso, que às vezes nós colocamos cargas demais desnecessárias na nossa caminhada espiritual evolutiva, que já não é fácil. Nós colocamos pesos demais, bens materiais. Não queremos lutar somente por aquilo que é necessário, mas pela fartura, que muitas vezes nos escraviza, que tira o tempo da família, que nos condena, que nos traz um pesar, que tira a nossa paz, nossa felicidade.
rebeldia, revolta diante das provas, né? Ai, tudo acontece de mal comigo, é só comigo, não entendendo que aquilo está sendo apresentado para um crescimento espiritual. Desespero. Muitas vezes nós queremos até assumir a parte dos outros na caminhada espiritual e nos sobrecarregamos. Muitas vezes com filhos, com parentes, queremos viver as nossas vidas, né? Passar, adquirir lições que é apresentada ao outro e nós tomamos para nós. Muitas vezes fazendo as partes dos filhos que competem a eles, sofrendo pela carga do outro, muitas vezes tirando do outro o serviço que compete a ele, colocando em nós, sobrecarregando, comprometendo os objetivos da nossa própria evolução espiritual. Não podemos esquecer também, irmãos, que a evolução verdadeira é aquela que desenvolve em meu espírito qualidades boas e perpétuas. Qualidades boas e perpétuas. Aquilo que fica, aquilo que não é simplesmente uma invenção transitória ou uma máscara que eu estou criando. Mas aí ficaria a seguinte pergunta, mas quando nós reencarnamos, nós esquecemos as nossas vidas passadas, nós esquecemos do nosso planejamento reencarnatório, porque muitas vezes, como a literatura mostra, antes de reencarnar, muitos de nós já faz um planejamento nas reencarnações, o que nós viemos trabalhar, o que nós vamos trabalhar nessa reencarnação. Quais são os tipos de provas e lições que muitas vezes nós precisamos passar para criar oportunidades de limpar mais essa água. Mas quando nós reencarnamos, nós esquecemos. Aldo, é tanta coisa que eu observo hoje que eu preciso melhorar. E como você falou, se eu fizer tudo de uma vez, eu não vou conseguir fazer nada bem. E como é que eu vou saber quais são aqueles pontos que eu estou mais propício já a transformar em mim, se nós esquecemos quando reencarnamos? Irmãos, já perceberam que nós geralmente estamos envolvidos com situações que nos externizam sentimentos parecidos? Desde quando você é criança, vivendo com seus pais, pega toda a sua vida, a sua trajetória até hoje. Se você parar calmamente para pensar, coloca a cabeça no travesseiro e analisa. Desde os seus pais, convivência com seus irmãos, depois com os amigos, a esposa, o marido, os filhos, quem sabe os netos e toda a parentalha. Analisa a tua vida. Você vai perceber e vai parar que nas lições que te afetaram mais, nas situações mais assim, vamos dizer assim, mais intensas dessa vivência até agora, se você analisar com calma, o que aquelas lições, o que aquelas situações tentavam te ensinar? A discussão com a esposa ou com o marido, a batida do carro, o filho rebelde, tudo isso nos dando a oportunidade de treinar a paciência. O roubo de algum bem, o eletrodoméstico que quebrou, a conta inesperada que está chegando, nos dando a oportunidade de treinar o desapego material, valorizando quem temos e não somente o que temos. O chefe é o companheiro do trabalho mal educado, a ofensa sem a sua culpa, as fofocas dos parentes, dos colegas do serviço, nos dando a oportunidade de treinar o perdão. Toda dificuldade, todo tumulto são lições que estão sendo apresentadas para que o aluno aprenda.
Analisa na tua trajetória quais sentimentos a maioria dessas dificuldades, dessas agitações imensas que você passou na vida até hoje, te deu, estava te cobrando. Ao identificá-las, você estará reconhecendo qual ou quais das suas tendências você está pronto para ajustar. Porque se a vida está te oferecendo as mesmas lições, você veio com o objetivo de aprender essas. Porque você já está num grau intelectual, moral, evolutivo, a ponto de superar, de transmutar, melhorar esses sentimentos. E lógico, amigos, que de maneira invariável, nós acabamos não respondendo como deveríamos. No lugar da paciência veio agressão física, verbal. No lugar do desapego material veio o desespero. Veio a acusação. Né? No lugar do perdão vem o ódio, a vingança. Ou seja, parte da nossa aprendizagem em cada encarnação é viver situações que nos dão a oportunidade de evoluirmos em nossos sentimentos. Irmãos, e não adianta fugir. Elas ocorrerão até que tenhamos realmente transformado, sublimado, transmutado, buscado o equilíbrio com os nossos sentimentos. E se adiarmos, nós voltaremos a enfrentar quantas vezes foram necessárias em reencarnações futuras situações parecidas, ou quem sabe, na mesma reencarnação. E quando nós adquirirmos essa capacidade de buscar o equilíbrio, não significa que essas situações não ocorrerão mais conosco. Pode até ocorrer, ou com alguém que está muito próximo de nós, mas essas situações, elas não nos trarão mais transtornos emocionais, o desequilíbrio espiritualmente, porque eu já adquiri a capacidade de buscar a minha paz. Gente, paz não é ter uma vida isenta de dificuldades. Paz não é ter uma vida isenta de problemas, não é isso. Paz, espiritualmente falando, é você conseguir buscar o seu equilíbrio emocional, mesmo que você esteja vivendo um inferno, mesmo que você esteja vivendo no exterior um inferno. É você viver esse inferno, essa luta, essas dificuldades, esses solavancos, mas ainda ter o controle, o equilíbrio das suas emoções. É muito difícil, irmão. É muito difícil. Para todos nós, inclusive para mim. Muito difícil. Inclusive para mim. Porque, irmão, se fosse somente o conhecimento fosse necessário para evoluirmos espiritualmente, bastaria a gente ler o máximo possível de livros que falam sobre isso. E, na verdade, amigos, o que é necessário é o treinamento. É o treinamento, é a prática que a gente estava falando. O médico pode ter todo o conhecimento intelectual, mas é a prática que mostrou para ele como é que as coisas funcionam. Você, amigo, não importa a profissão que você tenha. Você pode ter ouvido falar muito sobre isso, mas nunca te deu tanto conhecimento como a prática te forneceu. A habilidade, e é isso. Não adianta ficar na teoria, nós temos que passar por isso. Treinamento. Então, toda vez que uma situação difícil ocorrer, seja no trabalho, na família, não importa. Antes de agir, pare e pense, que é difícil para nós também. Pare e pense. O que essa situação está cobrando de mim, espiritualmente falando? Que lição ela quer me apresentar? Antes que eu haja, ela está me cobrando paciência, perdão, silêncio?
ou todos esses requisitos, então pare e pense. Depois lembre-se, você não é essa casca que você apresenta. Certo? Você não é essa casca, você não é isso. Isso aqui não é nada, nada disso te pertence verdadeiramente. Nenhum bem material me pertence, eu não vou levar nada ao desencarnar. Dinheiro, carro, celular. Enquanto muitas vezes, irmãos, atitudes impensadas, no fervor, naquele calor das emoções, para com o próximo, poderão nos seguir na forma de remorso para o plano espiritual. Sendo assim, nós precisamos treinar a agir segundo as situações que nós vivemos, está nos cobrando. Perdão, paciência. E sabe uma coisa? Vamos ser claro. Mesmo que eu não estou sentindo emocionalmente aquela situação. Parece um pouco de hipocrisia falar isto. Mas, gente, ninguém vai adquirir um novo sentimento no estalar de dedo. Ninguém. É necessário treinar. É necessário praticar. E nós vamos adquirir isso fazendo parte realmente de mim se eu começar a praticar. Nós faremos tantas e tantas e tantas vezes que um dia, automaticamente, se tornará parte de nós. E quando isso acontecer, nós não precisaremos mais nem pensar no que eu devo fazer. Nós agiremos prontamente para a busca da harmonia, do equilíbrio, porque aquilo já foi impregnado no meu ser. Pensa. Alguém aprendeu a andar de bicicleta quando montou pela primeira vez? Não. Um aluno que vai ter a primeira aula de piano, ele aprendeu a tocar piano nessa primeira aula? Uma bailarina, uma moça que se matricula num curso de balé, nas primeiras aulas ela dança divinamente? Não, gente. Foi a teimosia, foi o não desistir, foi o ralar do joelho e do cotovelo que te fez andar de bicicleta. Foi as dores na junta daquele aluno de tanto treinar que ele toca de maneira magnífica piano. Pede para a bailarina que hoje dança divinamente mostrar os dedos do pé dela. Pede quantos calos, quantas juntas arrebentadas, quanto esforço for necessário para que chegasse a isto. Nós temos duas asas que nos levarão cada vez mais próximo de Deus, na nossa evolução espiritual. A asa da razão e a asa da emoção. Hoje, nós talvez não temos ainda o equilíbrio ao bater, para bater na mesma intensidade, na mesma direção as duas asas. Talvez uma esteja batendo mais rápida do que a outra, certo? O que não permite voar ainda numa direção reta. Mas, se hoje, nessa situação ainda de desequilíbrio, para muitos de nós, se a nossa asa da emoção ainda não está completamente desenvolvida para buscar esse equilíbrio, essa asa da emoção desequilibrada, ela nos põe a perder, agindo instintivamente, ainda com os resquícios animalescos. Procuremos então bater mais rápido
A asa é da razão, do conhecimento que nós temos daquilo que é necessário saber. Porque, gente, nós já sabemos diferenciar bem, né, o bem do mal, o que é certo do que não é certo para a maioria de nós. Sabemos. Então, nós já temos uma construção racional suficiente para saber o que é bom, o que é ruim, quais são os caminhos que me levarão à minha felicidade verdadeira. Se uma asa está me fazendo ainda agir de uma maneira muito instintiva, que eu use o meu conhecimento até então para entender que aquela ação que eu vou tomar de maneira instintiva não está certa. Aquilo vai trazer mais malefícios do que benefícios. Lógico que nós não vamos voar na direção reta, mas porque não temos condição ainda. Mas que a asa da razão continue nos sustentando no ar, para que a asa da emoção possa crescer, buscar o equilíbrio também, para que a gente possa mais rápido voar em direção a Deus, a nosso próprio aperfeiçoamento. Então, irmãos, é isso. É aplicar no nosso dia a dia aquilo que nós já temos, o conhecimento que é necessário modificar em nós. Lentamente, aos poucos, reencarnação por reencarnação, adquirindo, né, peneiras, tirando as sujeiras que nós já estamos prontos para fazer. Essa caminhada realmente ela não é fácil, mas nós não estamos desamparados, irmãos. Vamos pedir a espiritualidade maior, a Mestre Jesus, que nos dê coragem, nos dê força para continuar a nossa jornada. Tenha em mente, irmãos, que aquele que semeia, nem que seja para si mesmo, aquele que lança sementes, que procura um fruto, não está isento de se ferir com os espinhos da jornada, mas ele tem direito de colher os frutos das sementes que plantou. Então, todos esses esforços que nós estamos fazendo, e que muitas vezes aos nossos olhos não estão dando resultado, são muito necessários para que a gente vai adquirindo condições para nos transformar, para nos equilibrar. Pensa, se o objetivo é fazer que um copo transborde, gota a gota é necessário colocar nesse copo. Gota a gota. Imaginemos que o transbordar seja a nossa conquista de alguns requisitos espirituais divinos. É necessário gota a gota. Então, mesmo que a gente não veja ainda o copo transbordar, que parece infrutífero, tudo que nós estamos fazendo agora, lembre-se, talvez isso que eu não estou conseguindo ainda adquirir plenamente esse equilíbrio, mas eu estou tentando, seja você colocando gotinhas nesse copo. E essa gotinha que você está colocando nas sucessivas reencarnações não é em vão. Porque na hora que o copo transbordar, cada gota foi necessária. Uma gotinha a menos, o copo não iria transbordar. Então, mesmo que nós não estejamos vendo claramente isso, continuemos, pelo nosso treinamento, pela nossa insistência, colocando gotinhas no nosso copo, na nossa alma espiritual. Fiquem com Deus, amigos.